Agora, pessoal, falando um pouquinho a respeito dos estados físicos da matéria, quando nós falamos de estados físicos, é muito comum vocês também lerem ou ouvirem estados de agregação. É a forma como a matéria está organizada. Basicamente, a nível de ensino médio, nós temos 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos entender cada uma dessas constituições e suas principais características. Vamos lá. Quando nós falamos de estado sólido, as partículas ali, elas estão altamente coesas. Então, observe a imagem. Elas estão altamente unidas, muito ligadas, certo? O fato delas estarem muito ligadas, muito coesas, faz com que elas tenham uma baixa mobilidade, ou seja, a movimentação delas é menor do que quando comparada com os outros estados. É muito comum vocês ouvirem falar, olha, baixa mobilidade ou baixa energia cinética. Energia cinética é energia ligada ao movimento. Então é correto falar que dos 3 estados físicos, o sólido é aquele que apresenta a menor energia cinética, certo? Pelo fato delas estarem altamente coesas e terem uma mobilidade baixa, elas apresentam a forma e o volume constante, certo? Agora, quando nós falamos a respeito do estado líquido, o líquido ele já tem uma coesão intermediária. Não é tão forte quanto no estado sólido, porém é mais forte do que no estado gasoso. E um ponto que você tem que se atentar é, por exemplo, imagine uma piscina. A gente consegue entrar de boa, consegue movimentar a água, a gente vê que a coesão não é realmente tão forte igual no estado sólido. Porém, dá uma barrigada na água aí e me conta. Cai de costas. Dói, né? Então, existe uma coesão ali, certo? Intermediária, mas existe. Consequentemente, pensando nessa coesão intermediária, o volume que essas partículas ocupam é fixo. Então, por exemplo, tem 1 litro de refrigerante, infelizmente, se você transferir para um outro recipiente, você não vai passar a ter 5 litros, né? Então, aquele volume é fixo. Porém, a forma, devido a essa coesão não ser tão alta, já passa a ser variável. Por exemplo, se você pega uma água, um suco, enfim, coloca numa jarra que tem formato de estrelinha, ela vai aderir o formato do recipiente. Agora, se você pega e coloca, por exemplo, não tem um formato de um círculo, por exemplo, ela vai adquirir aquele formato. Então, a gente vê que, apesar do volume ser fixo, a forma é variável. Beleza? E, por fim, o estado gasoso, deixa eu vir aqui. Estado gasoso, ele apresenta baixíssima coesão entre as partículas, dá uma olhada na imagem aí. E, consequentemente, ele apresenta alta mobilidade, logo, ele apresenta uma elevada energia cinética. As suas partículas movimentam bastante. Dos 3 estados, ele é o que apresenta maior energia, certo? Uma vez que as suas partículas não estão muito ligadas. Logo, permite maior movimentação. Consequentemente, como a coesão é muito baixa, o volume e a forma são variáveis. Ou seja, o estado gasoso ele adere à forma do recipiente e o volume. Então, se você tem, por exemplo, um gás que ele estava confinado em 1 litro, e você pega esse gás e coloca ele num tanque de 30 litros, ele passa a ter 30 litros. Certo? Justamente por quê? Porque como as partículas estão numa interação praticamente nula, existe, mas praticamente nula, eles conseguem se expandir facilmente e ocupar o recipiente, ou seja, se adaptar a esse volume. Beleza? Agora, então uma vez entendido, né, a respeito dos 3 estados de agregação, ou seja, os 3 estados físicos da matéria, vamos ensinar um pouquinho a respeito das conversões. Do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, como que ocorre, precisa de fornecer energia, perder energia, como que ocorre esse processo. Para você entender essa parte perfeitamente, guarde na sua cabeça. Qual é o estado que tem maior energia? Gasoso. E qual que tem menos energia? Sólido. Lembrando disso, você vai tirar de letra essa parte aqui. Presta atenção. Pum! Olha a mágica. Parecendo aqueles desafios do challenge que a gente vê no Instagram. Enfim, foco. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações de estado físico. E é muito importante, igual eu acabei de falar para vocês, que você tenha isso aqui guardado na cabeça. Né? Que do sólido para o líquido gasoso a gente aumenta a energia cinética ali, a movimentação, a energia das partículas ali envolvidas.
Beleza? Tem isso em mente? Então vem comigo. Bom, quando nós estamos no estado sólido e vamos para o estado líquido, esse processo é chamado de fusão. Exemplo, você pega uma barra de ferro e derrete ela. Ou você pega ouro e derrete, certo? Então você tem um processo de fusão. Quando você está no estado líquido e vai para o estado... Eita! Uai! Acontece, produção? Vai. Zoso. Quando você vai para o estado... Isso. Gasoso. Quando você vai para o estado gasoso, é o processo chamado de vaporização. Se a gente estudar a etimologia da palavra, né, é a ação de formar vapor, certo? Aqui pra gente não vamos entrar nesse caso da diferença de vapor para gás, tá? Não nos interessa muito. Só que a vaporização, ela pode ser dividida em 3 processos. É muito comum a gente ouvir isso. Evaporação, ebulição e calefação. Para nós, a gente ouve bastante esses 2 termos aqui, ó. Evaporação e ebulição, certo? A gente vai falar bastante desses 2 termos. Então, quando a gente está no estado líquido e vai para o estado gasoso, você pode chamar de vaporização, de evaporação, de ebulição e de calefação. Mas aqui tem diferença. Como assim? A evaporação é um processo espontâneo e lento. Por exemplo, se eu pego um copo com água e deixo na minha mesa e marco, por exemplo, com uma caneta estereográfica o nível da água e deixar lá, eu vou ver que com os dias o nível da água vai diminuindo. Lógico, se a garrafa estiver aberta. Ou, se eu colocar uma tampa em cima, eu vou ver que vai formar umas gotículas. Por quê? Evaporação. Em qualquer temperatura ocorre esse processo. É um processo espontâneo. Quando você pega, por exemplo, roupa e deixa no varal, lógico, tem a luz do sol, agiliza o processo, mas também é um processo de evaporação. Ou seja, é um processo lento. Beleza? A ebulição é aquele processo que forma bolhas. Sabe quando você está fazendo água para o café? Eu amo café. Químico, né? Enfim. Química e café tá atrelado, não tem como. Mas enfim. E a água começa a borbulhar, processo de ebulição, certo? O ato de formar aquelas bolhas. E a calefação é praticamente um processo instantâneo. Sabe quando você tem uma chapa quente, você acabou de fazer um filé ali na chapa, uma mandioquinha ali, um tomatinho, e você vai lá e joga água e instantaneamente ela faz essa mudança? É chamado de calefação. Então a diferença está na velocidade, certo? Basicamente na mudança desses processos. Aqui a gente tem um processo lento, espontâneo, natural. A ebulição é um processo forçado, você aumenta a temperatura do sistema, começa a formar aquelas bolhas, até que a gente vai, no curso de físico-química, a gente estuda um pouquinho melhor sobre isso. A pressão de vapor do meu sistema vai ter que romper a pressão atmosférica para ebulir, então é um processo forçado, certo? Nessa mudança. E calefação é praticamente instantâneo. Belezinha? E esses processos que estão de amarelo são processos endotérmicos. Essa palavra a gente vai ouvir demais também lá no curso de Físico-Química. Processos endotérmicos são processos que absorvem energia. E faz muito sentido. Sabe por quê? Você está saindo de um estado que tem baixa energia e indo para o estado de alta energia. Então, esses processos, você aumenta a energia das partículas. Então, você precisa absorver energia para chegar nesses estados. Por isso, um processo endotérmico. Agora, se eu estou no estado gasoso e vou para o estado líquido, esse processo também é chamado de condensação ou liquefação. Existe uma diferença nos conceitos, tá? A condensação é quando você, por exemplo, tem lá a água do chuveiro bem quentona e aí ela começa a condensar, por exemplo, no box do banheiro ou no espelho. Ela condensou. Ela saiu do estado gasoso e foi para o estado líquido devido ao abaixamento de temperatura. Isso é condensação. A liquefação é quando você transforma no estado líquido por aumento de pressão. Então, já ouviram falar, tipo, nos gases que são transportados em caminhões de maneira líquida? O que eles fizeram ali? Liquefação. Eles aumentaram a pressão muito do sistema de tal forma, o que é aumentar a pressão? Deixar as moléculas aí muito coesas, e aí, conseguiram fazer esse processo. Então, é um processo de liquefação. Então, a diferença básica aqui é que um processo é devido à diminuição de temperatura e o outro é devido ao aumento de pressão, certo? Mas,
De qualquer forma, você está saindo de um estado de alta energia e indo para um estado de baixa energia. Por isso, ó, é um processo exotérmico. Você precisa perder energia para chegar nesse estado. E quando você está no estado líquido para o estado sólido, é chamado de solidificação, né, gente? É bem tranquilo, ó. É a ação de formar o quê? Um sólido. Alguns exemplos, né? Aqui eu dei o exemplo do gelo, quando você pega o gelo e derrete ele. Não tinha dado esse exemplo, né? Eu tinha dado da barra de ferro, mas é um bom exemplo de fusão. Então, colocando aqui alguns exemplos. Do sólido para o líquido, o gelo, certo? Quando você pega o gelo, derrete ele. Do líquido para o gasoso, evaporação, roupa no varal. Ebulição, água para fazer café. Calefação, chapa quente. Gasoso para o líquido, chuva, certo? Você tem lá as nuvens, que são vapores de água, elas condensam e o processo de condensação forma a chuva, certo? Sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. E do líquido para o sólido, quando a gente vai fazer gelo, que você pega lá, por exemplo, água, põe nas forminhas e põe no congelador. Observem que tem que ser um processo exotérmico, ele tem que perder energia por congelador para formar um estado sólido. E aqui, ó, eu coloquei de branco. O que acontece? Antigamente tinha uma divisão. Como assim? Se você vai para o estado sólido se você está no estado sólido, e vai para o estado gasoso, isso é chamado de sublimação. Aí antigamente falava que do gasoso para o sólido chamava ressublimação. Alguns livros têm isso. Hoje a gente chama esse processo de sublimação. Tanto o sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido. A gente pode fazer essa mudança. E eu já vi demais em sala de aula os alunos terem uma ideia de que, tipo, não, para eu estar no estado gasoso, eu preciso passar no estado, tipo, se eu estou no estado sólido e quero ir pro gasoso, eu preciso passar pelo estado líquido. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem substâncias que, por exemplo, na temperatura ambiente fazem esse processo. Exemplo, gelo seco, que é CO2. CO2 no estado sólido, na temperatura ambiente, na pressão atmosférica, ele já sai do estado sólido e vai pro gasoso direto. Não sei se é da época de vocês, perguntem para os pais de vocês, para os avós, umas pedrinhas de matar barata, naftalina. Você colocava para matar barata e depois sentia só o cheiro. Ela sublimava, ela saía do estado sólido e ia para o estado gasoso, certo? E aí eu coloquei aqui em branco porque se você está no estado... Aí vai depender do texto, tá? Se ele fala sublimação, aí você vai ter que ler e ver, espera aí, é do sólido pro gasoso? Como é que tá acontecendo ali? Porque tanto do sólido pro gasoso quanto do gasoso pro sólido, a gente chama hoje de sublimação. E aí vai depender do contexto. Mas entenda, se você tiver do sólido e indo pro gasoso, baixa, alta energia. Então você precisa absorver energia. Então, endotérmico. E se você estiver no estado gasoso e precisar ir para o estado sólido, você precisa perder energia. Porque você está saindo de um estado de muita agitação e indo para um estado de pouca agitação. Então tem que ser um processo exotérmico. Beleza? Um outro ponto muito importante. João Vitor, você deu o exemplo da naftalina, né? Do sólido para o gasoso. Agora me dá um exemplo de uma substância que sai do estado gasoso e vai para o sólido. Tinta sublimática. Que é muito comum nessas camisetas. As impressoras de tinta sublimática. A tinta, ela entra em estado de vapor, no estado gasoso, e aí a hora que ela vai na sua roupa, ela solidifica. Interessante, né? Pesquisa aí depois. Tinta sublimática. Tem esse processo também. Belezinha? Agora, vamos comentar sobre as propriedades gerais e específicas da matéria. Bora lá.